Suelen Ogando, eu sou jornalista, atriz, pesquisadora em teatro musical e sou pós-graduada em História da Arte e Cultura pela UFMG, que pôde abrir esse olhar para falar sobre um pouco mais de história. Para a gente pensar em teatro, nós não podemos nem deixar de citar Grécia e Roma, né, que é o berço, realmente, os primeiros indícios sobre o que é o teatro, o esquené, o camarim, enfim, não podemos deixar de citar, veio de lá. Então, inclusive, eu busquei ter uma reflexão da evolução da história. Dentro do teatro, como a música também teve um processo de evolução dentro disso, a dança, ela entra, porque, querendo ou não, nós temos o teatro, a Grécia, Roma, e depois nós temos os movimentos que se tornaram óperas. E aí, pela evolução, nós temos as operetas, que a ópera normalmente durava, sei lá, 4, 6 horas, dependendo da ocasião, e as operetas começaram a ser inseridas no intervalo de um ato ou outro na ópera, e até então que ela teve essa autonomia de se virar uma opereta que teria, de repente, 2, 3 horas para se contar alguma história. E aí da opereta nós temos aí a parte do teatro musicado, que ela foi evoluindo, né, que foi contando umas histórias com umas músicas mais dentro da proposta, e aí veio a dança com o balé, que viram que misturar o balé também fica bonito, fica visualmente interessante também, até virar o teatro musical. O que seria o teatro musical? A partir do momento que a dança, o canto, a interpretação, a música, elas todas fazem parte de uma narrativa. Então a música ela entra como narrativa para se contar a história. A dança ela entra como uma narrativa. Um simples gesto ele quer dizer alguma coisa. Né, que até então, com referência ao teatro musicado, a música ela entra como um acessório, como alguns outros autores até comentaram sobre isso. Então a música ela é legal, muitas vezes se confunde até por estar contando uma história, porque tem a ver com a ideia, mas não necessariamente ela foi pensada para isso. Por exemplo, várias músicas podem ser inseridas dentro de um contexto que amarra, mas não necessariamente ela foi criada para tal função. Né? Então é muito interessante a gente ter essa noção do que realmente é o teatro musicado, o teatro musical e o teatro de revista. Mas o reforçar é que o teatro musical realmente, tudo foi construído, tudo foi formulado pensando numa construção de narrativa pelo todo. Todos os detalhes conspiram para tentar contar uma história. O teatro musical, as letras são feitas especialmente para tal musical. Né? O autor, principalmente o escritor, né, quando ele vai elaborar um musical, ele já pensa em tudo. Ele pensa na personagem tal, que nesse momento ela vai cantar tal coisa, porque a música ela vem quando as palavras já não querem não são suficientes para expressar o máximo, digamos assim. Então a música ela entra justamente para um momento auge, digamos, uma explosão de sentimento, uma ressalta de algo que é tão importante dentro dessa construção de contar essa história. Então é importante a gente reforçar realmente isso. O teatro musical, ele tem toda uma concepção envolvida de pensamento, de música, de letra, de cenário, de movimentação, tudo quer dizer uma coisa. Tudo foi pensado para acontecer, para contar uma história. Um fator muito legal é que a produção britânica de The Black Crock estreou no Teatro Alabama em 23 de dezembro de 1872. E que foi uma versão na qual, em 1866, estreou em Nova York. Então é tido como o primeiro musical na história. Várias referências, inclusive bibliográficas, citam o The Black Crock como o primeiro musical. E algumas outras pessoas falam que, na verdade, antes do The Black Crock, no período da Guerra Civil norte-americana, teve o Seven Sisters, as Sete Irmãs, e que também tinha esse cunho de contar o teatro musical, as músicas entravam nesse elemento, dessa fórmula que eu citei, né? Então sempre tem essas duas questões. Qual que foi realmente o primeiro musical? The Black Crock, The Seven Sisters, e também que era muito simultâneo. Os musicais que estreavam na Inglaterra vinham para Nova York, né, no caso, e também na Broadway, e também algumas coisas que tinham na Broadway ia para West End, no caso, né, que é a Broadway em Nova York e West End em Londres. Então, querendo ou não, esses são os dois lugares de maior importância como referência de como surgiu o teatro musical, o teatro nesse viés de qual lugar, qual teatro. E o Nimble's Garden foi um dos principais espaços que realmente pôde propagar isso dentro da Broadway, né, no caso nos Estados Unidos. Nós temos na década de 60
com 1962, o Marfa Lady. Depois tiveram como vários outros musicais, nós tivemos O Homem de La Mancha. Só que nós temos alguns registros que desde 1800 teve a surpresa do Senhor da Piedade, que foi pelo movimento do teatro francês no Brasil, no ginásio do Rio de Janeiro. E tem alguns registros que falam que ele foi tido como o primeiro musical no Brasil. Então, olha, 1800, né? Então, assim, tudo bem, se ele era teatro musical, se ele era teatro musicado, teatro de revista, foi alguma coisa que a gente tem que parar para investigar e falar, ó, teve isso daí então, pelo menos. Mas essa questão de franquia, se pode dizer que foi na década de 60, né? Aí teve um momento que decaiu, né, o declínio dos musicais no Brasil, e teve o revival em 1999 com Rent, depois teve em 2001, né, 2000, Les Miserables, e aí parece que reacendeu de novo a chama dos musicais no Brasil, né? E nós tivemos um grande auge nos anos 2010 já, que tiveram, digamos, 10 anos para tentar treinar o teatro musical. Então, várias escolas surgiram no Brasil, na área de formação, que foi muito bacana, que até então tinha que ir para os Estados Unidos, tinha que ir para a Inglaterra, França, enfim. É lógico que é importante a gente ir para fora estudar, sim, só que hoje nós temos profissionais capacitados para administrar aulas, né, que eles correram atrás, pesquisaram, mas é questão mesmo de ver o quanto que hoje o artista de musical, ele é um artista multifacetado e que estudou muito para conseguir alcançar todos esses know-hows, né. O teatro musical é a minha paixão. É o que eu tenho dedicado os meus últimos, praticamente... Eu tenho 17 anos de carreira artística, eu comecei fazendo teatro musical. Nem que fosse do jeito que a gente estava fazendo em Belo Horizonte, mas foi a minha grande paixão. Teatro musical é o máximo da arte em que você tem que se preocupar em cantar, dançar e interpretar sem cansar. Você tem que buscar cada dia, você tem que se reciclar, porque o mercado está cada dia mais competitivo. Então, desde a parte prática quanto a parte teórica também. Quanto mais a gente puder somar, unir forças, para divulgar o que é o teatro musical na parte de teoria, eu acho que é uma coisa que vem super acrescentar. Tem só a engrandecer, né, o Brasil também como pesquisadores, né, porque sempre ele fica lá fora. Então, a partir do momento que a gente consegue ter um olhar também para a teoria, é muito legal. Olá, eu sou a Suelen Ogando, eu sou a autora do livro O que é o Teatro Musical. Eu sou uma pesquisadora apaixonada por musicais, eu pesquisei muito, eu pude trazer aqui dentro dessa obra a parte da história, desde a época primitiva, o construir do teatro musical, desde a época primitiva até 2015, que foi o recorte. E sempre mostrando Broadway, West End e Brasil. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a história, quem foram os principais nomes, os principais teatros, as principais influências e origens do teatro musical, tá aí uma grande sugestão para você poder entender um pouquinho mais. E viva o teatro musical, prática e teoria!